Olá, está no ar mais um Contraponto, o seu programa de debates na TV Unifra, no canal 15 da NET. A partir de agora, vamos debater assuntos que mereceram destaque, foram manchete dos principais meios de comunicação no Brasil e também aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, 3 temas importantes. O primeiro deles na área da economia. Como tirar o melhor proveito do 13º salário? Na sequência, política nacional. Protestos anti-Dilma em São Paulo reúnem cerca de 2,5 mil pessoas e são marcados assim por brigas e agressões. Na sequência, no terceiro bloco, vamos falar de novo de esporte. Brasileirão 2014 tem pior média de gols em 17 anos e o pior artilheiro depois de 34 rodadas. São esses os temas do programa que iniciamos a partir de agora com a presença dos professores do Centro Universitário Franciscano. À minha direita, o professor José Maria Pereira, do curso de Economia. Ao seu lado, o professor Alexandre Macari, do curso de História. E à minha esquerda, do curso de Direito, o professor Paulo Ferroni. São esses os professores e esses são os assuntos. A começar um assunto interessante para todo brasileiro nessa época do ano. Estamos chegando ao fim, não é, deste ano de 2014 e também uma época de Natal e temos aí janeiro, uma época de muitos gastos. E o 13º está chegando para dar uma ajudinha, não é, professor Pereira? E hoje nós trouxemos esse assunto para darmos dicas assim de como utilizar de maneira mais eficiente esse dinheirinho extra que entra no final de ano. Eu começo com o senhor, obviamente, como economista, não é? Mas acho que sim, é um assunto interessante para o nosso telespectador e para nós aqui também da bancada, no sentido de nós podemos discutir a entrada desse dinheiro mediante ao cenário nacional e quem sabe até internacional da nossa economia. Bom, é sempre bem-vindo uma ajuda extra no final do ano, né? Se o ano tem 12 meses, o 13º, a ideia seria que esse dinheiro fosse um dinheiro para guardar mesmo, né? Ou seja, é um reforço, né? Mas como a maioria dos brasileiros gasta mais do que ganha, alguns poucos ganham mais do que gastam, né? Mas esses ganham muito, né? Políticos, de um modo geral. Então, esse dinheiro entra para tapar brechas no orçamento que eles surgem, né? Principalmente, né? Então, nesse caso, a gente sabe que é rotina, nessa época do ano, aparecerem os economistas dizendo faça isso, faça aquilo, não gasta, pague e tal. O principal, nesse momento que a gente está percebendo em relação, inclusive, ao ano passado e ao ano anterior, é que as taxas de juros estão muito altas, né? E, então, a primeira recomendação é tentar reduzir as dívidas. Se não for possível liquidar as dívidas com o 13º, reduzir as dívidas, porque a taxa de juros, a Selic, hoje está em 11,25%, e todas as outras taxas acabaram subindo em cima dessa taxa, né? E aí tentar fazer eu estou falando em relação aos endividados, né? Em relação a isso, tentar pagar aquelas contas, por exemplo, do cartão de crédito, que é a taxa de juros mais elevada. Depois, na ordem de taxa de juros mais elevadas, é o cheque especial, o cheque expresso, ouro, enfim, né? Todos eles. E no final das contas, tentar deixar alguma folga, porque também ninguém é de ferro, né? Para tentar comprar algum presentinho no final do ano, né? Enfim, eu acho que essa é a recomendação mais ou menos óbvia, né? E talvez uma que as pessoas às vezes não lembram é que se não for possível liquidar todo o cartão de crédito com o 13º ou cheque especial, é tentar consultar junto ao banco se consegue alguma linha de crédito mais barata e liquidar o cheque expresso ou o cartão e utilizar uma linha de crédito mais barata, como por exemplo, se for o caso, crédito consignado ou alguma coisa assim. Mas isso é mais ou menos o óbvio, eu acho que estou chovendo no molhado, todo mundo fala isso, né? E aqueles bem afortunados que ganham mais do que gastam, eu acho que tem que aproveitar a vida, viajar. Está meio complicado agora porque o dólar está subindo, né? E o euro sobe junto. O que a gente pode esperar, talvez, em relação... Porque a gente sempre fala do pessoal que está enforcado, né? Mas tem, evidentemente, gente precavida, que faz planejamento e que tem algum recurso e geralmente no final do ano pretende viajar. Então, realmente, eu acho que esse ano é um pouquinho diferente porque nós estamos enfrentando uma alta, o dólar estava 2,60 já. E o que se pode esperar? A minha recomendação seria esperar baixar a poeira um pouco,
a presidente Dilma voltar lá da reunião do G20, escolhendo o ministro da Fazenda, a tendência é as coisas se acalmarem um pouco mais, né? Então, eu acho que não seria prematuro, por exemplo, comprar moeda estrangeira nesse momento. Muito bem. Professor Ferroni, o senhor acha que este diagnóstico não tão positivo da economia brasileira agora, não sei se o senhor concorda com esta afirmação que eu estou fazendo? Com certeza não. Com certeza não. O senhor acha que não há uma perspectiva negativa da economia brasileira? É claro que não. A nossa economia não está sedimentada em altas e baixas do dólar. Isso já se viu de muitos programas anteriores. São apenas especulações de quem pode, né, e de quem opta por ganhar dinheiro fácil. Assim, e a alta dos preços dos alimentos nos supermercados? Onde está escrito isso? Onde está visto que os índices dessas altas significaram aumento da inflação? Quer dizer, a imprensa explora muito bem quando lhe interessa. Mas o que o professor falou está certo, é o óbvio, mas além disso, o que nós mais precisamos é realmente conter o afã de comprar com o décimo, né? Aproveitá-lo da forma como o professor falou. Então, será que é possível isso? A gente se limitar um pouco e não gastar o décimo? Mas pelo menos é o aspecto mais importante. Talvez a primeira parcela, gastar, talvez as pessoas gosta de comprar. Eu também fico chateado todo ano falar essas coisas. Para as pessoas, quer dizer, um pouco de felicidade que as pessoas têm, que é presentear no Natal, eventualmente viajar, a gente fica dizendo, não faça isso, eu talvez, mas quem sabe, pelo menos utilizar metade do 13º para tentar reduzir as contas. Eu acho que isso seria uma coisa mais fácil de fazer, ou menos difícil de fazer, do que dizer para as pessoas, olha, se elas não tiveram condições de o ano inteiro equilibrar o seu orçamento, agora chegar no último mês do ano, quando elas poderiam dar uma respirada, e dizer, não, agora vocês não podem gastar. E é um momento de bastante estímulo ao consumo, né? Toda a publicidade cai em cima, claro, tem muitas promoções, filho muitas pequeno, facilidades. A mãe, o pai, o avô, quem é que vai deixar? É aquele gostinho bom, né? E tem muitas contas que chegam em janeiro. Né? Muitas contas que chegam em janeiro. Nós temos aí o IPTU, não é? Nós temos as contas do colégio, das escolas das crianças, que estão chegando aí. E outros investimentos que deverão ser feitos a partir do início do ano, professor Alexandre. Mas tem que tomar cuidado para não fazer esse terrorismo todo, porque as pessoas são humanas também, entendeu? Eu acho que isso, porque não adianta dar uma recomendação draconiana que no final das contas as pessoas não vão seguir essa recomendação. Então eu acho que pelo menos nos últimos tempos, desculpe, Alexandre, eu tenho partido mais para o meio termo, assim, sabe? Que pode ser que aí as pessoas escutem isso, né? Não, sem dúvida. Eu penso também dessa forma, que tem que ter um equilíbrio, né? Não apenas no 13º, mas todo o salário que tu recebe anualmente, né? Ou mensalmente, para, né, chegar no final e não está numa situação crítica do ponto de vista da própria gestão da casa e dessa relação com os familiares. Eu vejo que essa colocação do Mike é importante, porque o 13º vem, mas janeiro vem muitos outros tributos que nós temos que acabar pagando. Para quem tem carro, por exemplo, né, paga com desconto. Tem IPVA. E para quem tem casa, que hoje muito mais gente tem casa, quer dizer, não tem mais a história do aluguel. Questão do aluguel. Minha casa, minha vida, quer dizer, vamos pagar IPTU. Bom, eu vou fazer um... Interessante a posição Minha casa, minha vida, resolveu o problema da moradia dos brasileiros. Mas, o Ferroni, às vezes, exagera um pouquinho, né? Diante de todas as políticas anteriores que eu sequer penso ter existido alguma coisa, né, na mínima proporção semelhante, quer dizer, isto realmente tem permitido a quem tem a oportunidade de ter sua casa uma diferença significativa. Mas assim, não há como negar, Ferroni, que houve um aumento do valor da cesta básica, que também está relacionado ao próprio aumento do combustível, né? Que todas as questões, a luz, a energia elétrica. Então, há sim, né, do ponto de vista social, e isso vai acabar chegando, né, no trabalhador, né, que tem menos abastado, que vai chegar no supermercado e vai ver o pão que ele comprava 10 pães, agora compra 6, 7. Compra. Exatamente, essa é a perspectiva. Isso não tem como negar, Ferroni. Não se nega isso. A questão é que no acúmulo de todos os meses não se percebe aquilo que acontecia antes, que era uma inflação descontrolada, e realmente era uma inflação. Hoje nós não temos isso. É consciente diferente. Isso, então. Esse aumento
tu avalia como consciente do ponto de vista do governo. Sim, e controlado. Eu tenho visto, tenho percebido que ainda o poder aquisitivo do trabalhador continua sendo adquirido ao longo dessa década, né, de superação daquele ganho além da reposição do salário mínimo que vinha acontecendo nos governos anteriores. Nós temos um salário mínimo hoje que corresponde a quantos dólares, mesmo com os altos e baixos do dólar, quando nas épocas anteriores nunca aconteceu. Nós tínhamos um salário mínimo menos de 100 dólares, né, que sonhavam em atingir 100 dólares e uma inflação altíssima. Hoje nós temos um salário mínimo que corresponde a muito mais do que isso, 3 vezes mais, e nós não temos uma inflação como naquela época. Então nós não podemos falar num quadro negativo e terrível quando nós deixamos de viver isso há muito tempo. É um momento que no decorrer do ano nós não vamos senti-lo tanto. Não, que esse é um processo antigo, só queria dizer isso. Na verdade, essa recuperação do poder de compra do salário mínimo vem de principalmente após o Plano Real, né? Pela estabilização. Esse é no meu juízo, o principal programa de redistribuição de renda que houve no Brasil foi o Plano Real. Nós tivemos muitos programas que iniciaram e não deram em nada. Mas esse foi o maior programa exatamente por isso, porque aí as pessoas, mesmo ganhando pouco, o dinheiro começou a valer. Não adiantava nada tu fazer transferências de renda se a inflação subia mais do que essas transferências de renda. Então, isso foi o principal. Claro, outros programas, como o Ferroni falou e tudo mais. Sim, geração de emprego, um processo. Geração de renda e de outros tantos. Mas isso eu acho que a gente tem que dar o devido crédito, desde antes lá, quando o PSDB estava no governo, o Fernando Henrique, essa política de aumento real do salário mínimo acima da inflação, ela vem persistindo ao longo do tempo, né? E aí ficou, eu acho que uma coisa meio complicada ficou isso, cada governo queria competir com o outro e dar um aumento maior do salário mínimo, né? Só que é o seguinte, isso é aquela história de fazer gentileza com o chapéu dos outros, porque grande parte do salário mínimo quem paga são pequenas e microempresas que às vezes não têm condições de pagar o salário mínimo e isso acaba gerando desemprego. Então agora tem uma política, Ferroni, determinada... Mas não é o que está acontecendo, nós estamos percebendo que o desemprego reduziu e nós estamos num índice absolutamente histórico de redução do desemprego. Nós nunca tivemos um índice assim. É que hoje tem uma regra, né? Mas é que hoje tem uma regra. Não podemos desconsiderar isso. Só queria dizer isso, fazendo um link com o que o Maico falou no início. Hoje tem uma regra de reajuste do salário mínimo, né, que o salário mínimo não vai aumentar tanto quanto aumentou antes, principalmente se a economia for mal, como de fato vai. Então o que acontece? A regra de aumento do salário mínimo é a média do crescimento da economia dos 2 anos anteriores. E se a economia cresceu menos nos últimos 2 anos? Mais a variação de preços, que no caso é o IPCA. Como realmente a economia está crescendo 0, a previsão desse ano é 0,1, então esse ganho real não vai existir. Exato. Esse ano não vai existir ganho real. É como eu digo, a história do dólar, aguardemos para ver. E vamos aguardar esse momento passar para ver o que vai dar depois. Voltamos nos outros programas para a gente comentar. É aquela ideia do ministro da Fazenda ser escolhido. Eu até tinha essa pergunta para estabilizar. Porque eu teria essa pergunta para o Ferroni. O Ferroni é bem inteirado das questões do atual governo, né? Porque a demora da definição de quem será o próximo ministro da Fazenda está afetando justamente essa questão, né, internacional do ponto de vista do Brasil. Por que a Dilma demora tanto? Não, qual é a dificuldade mesmo? Quer dizer... Não há nomes, professor. Foram cogitados os nomes aqui e já foram descartados. E por que os nomes foram descartados, professor Ferroni? O senhor que está bem por dentro do governo petista. Quem disse que há dificuldade? Então qual é o caso? O que eu acho engraçado é que a mídia planta histórias e as pessoas acreditam nas histórias da mídia sem ao menos se informar. Quer dizer, é possível nós termos um outro ministro da Fazenda, né? Quem será? Há uma composição de um novo governo que sequer assumiu ainda. O staff administrativo do Rio Grande do Sul nem era cogitado. No entanto, ninguém comenta sobre a necessidade urgente de quem será o atual ministro, mas não é o atual secretário de Estado do Rio Grande do Sul. Não tem mais, o Guido Mantega já foi demitido. Né? Ele, na verdade, ele está fazendo número. Sim, mas nós estamos em novembro, nós temos todo dezembro e o governo começa em janeiro. Quer dizer, o pessoal está fazendo todo um pano de fundo diabólico. Mas não vai esperar isso. É possível fazer isso? Eu acho que as dificuldades que estão acontecendo de duas... O pessoal explora negativamente qualquer questão que lhes interessa
para tumultuar e criar um terceiro turno das eleições. É isso mas que eu acho que a dificuldade... Então, eu acho que nós devemos dar tempo para quem trabalhou tantos anos... Estão falando de terceiro turno agora por causa da Petrobras. A Petrobras é terceiro turno. Mas não vamos discutir no próximo... Mas veja só, trabalharam tantos anos, mais um período eleitoral tal... E nós não damos uma folga para as pessoas se reorganizarem, administrarem, pensarem em novos planos para o futuro. Não dá para dar folga, mas é que a economia não para. Nós podemos dar para o governo organizar nossa vida. O governo não terminou ainda. Mas o governo não terminou, mas se reelegeu. Mas não está acéfalo. Não está acéfalo. O problema da escolha do nome... A ideia que se tem é que há um caos no país. Eu poderia entender se eu fosse outro presidente, mas foi reeleito. O problema do PT no governo é a duplicidade de poder entre o Lula e a Dilma, ou do grupo, do livro e o petismo. Acho que essa é a grande dificuldade, porque, por exemplo, todo mundo sabe que o próximo ministro da Fazenda vai ter que fazer uma política conservadora, digamos, mais à direita. Isso é inevitável para equilibrar as contas, né? E baixar poeira, dólar, etc. Apoio. E aí o que acontece? Os nomes são veiculados, nomes mais à direita, do setor financeiro, até o Henrique Meirelles foi. Mas esse pessoal aparentemente é torpedeado pelo PT. Pelo próprio PT, eu acho. Então a dificuldade é essa, como conciliar essa necessidade de uma política mais conservadora que tranquilize o mercado com um nome que seja palatável pelo PT, nesse grupo do Lula. Este é o momento adequado. As pessoas estão discutindo e estudando, eu acho que é razoável esperarmos, eu não vejo nenhum plano diferente, senão de uma construção sólida. Mas a exploração, dizendo que é um caos, isso é normal. Mas é que é difícil esperar, sabe por quê? Porque o dólar, 2,50, e mas subindo, essa é a especulação. aí vem a inflação, porque aí vai subir tudo. Professor, o dólar, quantas vezes nesse programa a gente viu, subiu o dólar e o dólar caiu. Isso é fruto de especuladores que não têm mínimo escrúpulo de explorar o país. Mas o governo, aproveitadores. Mas o governo tem que governar, entendeu? Que tem lá o seu dinheiro e não querem saber. O governo tem que combater o especulador, Ferroni. O governo precisa combater a especulação para garantir a manutenção coerente e sensata do... Nenhum governo hoje... Nenhum governo... Aumento de luz, aumento de gasolina, porque as frutas mais caras. A inflação Por que todos os governos que precederam nunca combateram os especuladores? Pelo contrário, os estimularam? Estamos julgando os governos anteriores, senhor. Estamos julgando o atual, estamos tentando enxergar como ele poderia remediar... É que parece que todo o caos do país cai em cima de um governo que recentemente foi reeleito e está reestruturando. É que eu acho que a coisa, se esses indicadores começarem, a própria inflação mesmo, que está acima da meta, crescimento zero, inflação acima da meta, ministro que não é escolhido, dólar subindo, tudo somado, acaba gerando uma situação quase que ingovernável. Isso não é novidade, professor. Há quanto tempo nós estamos vendo inflação? Está um absurdo. A Veja, pelo menos, sempre primou nas suas manchetes dizer que a inflação está descontrolada, que o governo... Isso há 2, 3, 4 anos nós estamos vendo isso. E especialmente nesse momento de reeleição, isso se acirra. E até agora a gente não viu esse descalabro todo. Eu não consegui ver. Da meta. Sempre foi assim, a gente até agora não viu nenhum problema maior. A mídia diz isso. Tá bem, nós vamos continuar falando sobre governo, não é? E também os efeitos da eleição a partir da próxima pauta, do segundo bloco, quando no final de semana um protesto aconteceu em São Paulo, um protesto anti-governo, anti-Dilma, não é? Reuniu milhares de pessoas na Avenida Paulista e terminou em briga e também agressão. É o assunto do segundo bloco, não saia daí, o Contraponto volta já. Já parou para pensar nas possibilidades que existem? Quantas delas são reais? A maioria está ao nosso alcance. Outras dependem de um gesto de solidariedade. E nesse momento, viver significa muito mais do que a busca por felicidade ou realização. A AAPCAM é uma instituição sem fins lucrativos que presta assistência a pessoas com câncer. AAPCAM. Nós acreditamos na vida. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 3213 5368 e faça sua doação.
no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! De volta, segundo bloco do Contraponto, agora para falarmos sobre protesto que reuniu 2,5 mil pessoas, segundo a mídia, na Avenida Paulista no último final de semana. Protesto anti-Dilma, professor Ferroni. Por que protesto anti-Dilma? Mediante a pauta que nós abordamos no primeiro bloco, o que o senhor achou? Porque a imprensa quis dar esse destaque que sempre deu, né, a qualquer coisa que venha atingir a imagem da presidenta recém-eleita. A imprensa é anti-Dilma? Mas, com toda certeza, agora eu pergunto, por que ela não divulgou com a mesma intensidade toda essa marcha em defesa da esquerda e da esquerda pelas reformas políticas tão esperadas e tão desejadas pelos movimentos lá de abril deste ano? Quer dizer, que reuniu muito mais pessoas, tinha quase 15 mil pessoas lá no MASP, e essa marcha sequer foi noticiada. Aqui nem chegou notícia nenhuma. Mas por que essa não foi noticiada? Porque a imprensa prima em divulgar aquilo que quer e que lhe interessa. Ou seja, quer tumultuar o final deste governo e inviabilizar o segundo. Ela está criando um terceiro turno das eleições. É interessante, tudo bem, professor Ferroni, o seu ponto de vista, mas seria interessante para a imprensa ir contra o governo? Não, vamos falar assim, qual imprensa? Pois qual é, imprensa? Então? Porque a imprensa que eu bem falo aqui, já estou cansado de repetir, ela é visivelmente contra e sempre foi contra quaisquer governos de esquerda. Não se discute mais isso, né? Ela é uma imprensa de direita. Agora, não falamos... Ninguém, porque nunca houve governo de esquerda no Brasil. É uma imprensa que tem esse viés. Agora, não podemos falar em nome de toda a imprensa, que com certeza... Tá, mas antes de irmos adiante nessa questão da imprensa, eu vou trazer o professor Alexandre, que esteve em São Paulo e pôde fotografar, observar, na verdade, o protesto. O depoimento dele para nós é interessante. Professor Alexandre, como é que foi isso? Eu estive em São Paulo semana passada num evento de História Cultural, que é a linha que eu pesquiso, né? E no final de semana, e durante a semana teve realmente esse protesto da esquerda, só para dizer que não é um protesto pró-governo, não é passar a mão em cima das questões do governo, não é isso, né? É um protesto liderado inclusive por partidos que têm uma posição crítica em relação ao governo, mas são absolutamente contra qualquer tipo de protesto golpista, que esse sim foi o mais noticiado, aconteceu dia 15 de novembro, uma data simbólica aqui para o Brasil, data da proclamação da República. E realmente, Michael, pude, digamos, a paisana para andar por esse protesto. E primeira constatação, 2.500 pessoas, mas não tinha de forma alguma, pelo menos não no MASP e não na Avenida Paulista, participando ativamente desse protesto. Porque se me contaram, eu não estava protestando lá. Outra questão. Viu como a mídia... Claro. Ela potencializa tudo que é contra a esquerda, né? Mas tudo também... mas tem uma outra questão beneficia também. A direita pode nesse ser país. A mídia, pode ser um soldado brigadiano, que a mídia, por exemplo... Não brigadiano, porque brigadiano são os gaúchos, né? Um soldado militar, um policial militar, me permita, que pode ter mensurado isso, porque a mídia busca informação sempre com a polícia militar. Eles fazem um cálculo por metro quadrado. Quantas pessoas cabem no metro quadrado? Aí multiplicam isso. A tua mídia, que é uma mídia correta, uma mídia consciente, uma mídia certa, honesta. Agora, a mídia que vem de lá, essa eu não confio, não acredito. A mídia que interfere nas pesquisas. Eu quero fechar essa questão, né? Que não era essa. Que houve um pouco antes do início do protesto, um grande número do contingente militar. Pelas linhas de metrô a gente acompanhava. Os assim, militares participando? Não. Fazendo uma proteção. Fazendo uma proteção. Não, porque o Bolsonaro estava lá, que eu tô sabendo. Sim. Por isso que mas eu acho que militares aposentados, sim, reformados, acho também estiveram participando. Essa associação de reformados, aí mora o perigo. Essa é a questão, porque tinha muitos idosos presentes.
se encampou a ideia da camisa da seleção brasileira e da bandeira do Brasil como símbolo desse protesto. Sim. Teve um corredor incauto que não sabia de nada e foi pego pela manifestação. E aí, pelo que eu li, 2 velhinhos com a bandeira do Brasil bateram nele, porque ele estava com a camisa vermelha do PT, ou coisa parecida. Não sei se era do PT ou alguma... não, acho que nem era do PT, eu acho que era com a... Pode ser do Internacional de Porto Alegre. Não, mas era do comunismo, estava com o martelo e a foice, assim. Sim. E o cara apanhou dos velhinhos, deu queixa. O Alexandre trouxe, inclusive, um documento, Alexandre. Eu trouxe, você pode apresentar para o nosso telespectador eu trouxe a câmera? Um panfleto que eles estavam distribuído lá, interessante para a gente ver. É um grupo pequeno, né, da... Associação Democrática, que dita, né? Associação Democracia e Liberdade. Tu pode, aí, Alexandre, pode mostrar para a câmera um pouco? Dá para ver o tipo, né, de Você panfleto. Conhece o maior inimigo do Brasil? Aí fala da facção, Foro de São Paulo. São criativos, né? Eles pode dar a entender que é a favor, mas é contra. Como são criativos, né? Eles reiteram todo aquele discurso de comunista come criancinha e é o terror do Brasil. É o discurso da Guerra Fria. E é algo internacional, não é para o Brasil, hein? É uma coligação da Guerra Fria. Mas eu quero voltar até emendar com o que a gente estava discutindo no primeiro bloco, né? Eu acho que isso daí, tudo que está acontecendo, quer dizer, é porque nesse governo parece que há um desgoverno realmente do governo. Porque eu acho o seguinte, esses grupinhos, eles existem ou na internet, agora sair na rua já é um pouco a mais do que eles estavam habituados, né? Então é porque estão alimentando, eu acho muito negativo nesse momento, estão alimentando a ideia que é possível um golpe. Entendeu? Isso sim, né? Isso eu acho que isso eu acho que deve ser combatido de todas as maneiras. Eu acho que independente de quem votou na Dilma ou não votou, no Aécio, eu acho que o processo democrático esse é que tem que ser preservado. Mas a quem interessa? Porque quanto tempo, Ferroni, nós estivemos sem democracia? Então agora, por isso que eu acho que esse tipo de manifestação, ela tem que ser repelida do meu ponto de vista. Mas a quem interessa fortemente, porque não é que eles são contra a democracia. Isso é sinal da displicência do governo. Não, mas espera um pouquinho. Claro que o governo tem ajudado essas manifestações na medida que o governo não reprimido como deveria. Não, mas só um pouquinho. E aí a democracia balança. Só um pouquinho. A quem interessa essas manifestações com o uso de tumulto? Né? A quem interessa? Se nos primeiros momentos dos movimentos populares lá, que iniciou com o movimento do MPL, o movimento Passe Livre em abril, logo adiante, a presidenta Dilma lança um decreto criando a Política Nacional de Participação Social, onde permite que todas essas vozes tenham acesso ao governo, ao executivo, manifestando toda a boa vontade em acolher, em discutir e recebê-los, né? E permitir que eles participem do executivo. O que acontece? O parlamento, tão logo, né? Esquecido esse momento dos movimentos populares, ele rechaça totalmente esse documento. Ele rechaça, ele cria uma outra legislação que impede. Então, afinal de contas, a quem interessa? A maioria de direita que está no parlamento ou aqueles que estão no governo e que querem permitir e estimular esse tipo de participação social? Mas será que o parlamento não estava com medo justamente desse tipo de movimento? Querem perder o seu poder de controle sobre o povo, porque o povo só tem o voto. Mais nada. E o povo não participa através de conselhos, de órgão nenhum. Essas coisas não estariam acontecendo. Por que não aconteceu isso? Nem no governo Lula, nem no primeiro governo Dilma não aconteceu. É porque eu acho que a Dilma, infelizmente, eu acho que ela perdeu um pouco a mão no final do governo. E eu acho que agora, quer dizer, a gente só pode levantar hipóteses, né? Não tem informação privilegiada, mas o que se sabe é que houve, quase no final da campanha, houve uma divergência entre o Lula, por isso que eu falo entre petismo e lulismo, entre o Lula e a Dilma, e o Lula saiu fora da campanha durante um certo momento. E a Dilma começou a descer nas pesquisas. Aí houve uma conversa e o Lula voltou, e aí ele participou ativamente no final da campanha, e até onde eu sei, a cobrança agora é maior. O Lula está cobrando mais ministérios e tal. Então, eu acho que isso daí está emperrando, está dificultando ações mais rápidas do governo. Essa é uma teoria da oposição que li, insiste em dizer da ruptura entre Lula e Dilma. Claro que não há ruptura entre Lula e Dilma. Tu não pode afirmar, tu não convive com eles. Mas o senhor também não. Por isso e que as suas informações são da Globo e RBS e Veja. Só se tu me disser que tu convive com o Lula e com a Dilma para contrapor o que eu estou dizendo, porque senão é uma hipótese. Hipótese por hipótese são duas.
Mas, professor... São duas. Essa que eu estou dizendo, pelo menos, foi veiculada várias vezes, né? Mas a sua fonte de informação é de extrema-direita e a minha é a da esquerda, é a do partido. O Ferroni é a do partido, eu busco esse lá negócio essas informações. Vocês buscam informações com os contatos. Não, eu só vou pedir pro Ferroni na próxima... Os partidos da esquerda. No próximo programa tu traz essa balancinha. Essa balancinha que mede quando o sujeito é de extrema esquerda, de extrema direita, de direita. Eu quero saber que essa balança tu traz pra gente medir aí, porque até agora... O que eu posso lhe dizer é que a melhor medida desse ano é rechaçar a Política Nacional de Participação Social, que dá voz e espaço aos movimentos sociais. Mas isso é uma medida de extrema direita. Professor, mas eu acho que o combate é isso aqui. Eu tô achando que o combate é esse tipo de iniciativa. E justamente essa manifestação promovida lá na frente do MASP é uma manifestação de extrema-direita, sim. Não, pelas pautas que eles colocavam. Mas eu não estou dizendo que não é. E a extrema-direita, ela existe. Só que a extrema-direita eu vou chamar de resíduo. Hoje, na política brasileira, a extrema-direita é resíduo. Mas o senhor viu não é o que era lá em 64. Sim, mas o senhor viu a repercussão. Sabe o que eu chamo resíduo? É assim, é 0,00. Mas, professor, o senhor viu a repercussão disso? Não tem repercussão. Isso foi publicado em nível nacional, enquanto que o movimento pelas reformas, né, movimento à esquerda pelas reformas, isso sequer foi divulgado. Esse tipo de movimento, no meu ponto de vista, só para mim concluir meu argumento, esse tipo de movimento, ele só prospera exatamente quando existe um clima propício para isso. Um clima propício, mas eles eu acho que está sendo facilitado. Clima de displicência. Porque, veja só, o que aconteceu depois? Qual foi a resposta das manifestações de junho? O decreto do PNPL. Não, só um pouquinho. Foi isso. O que a Dilma disse que era fazer um plebiscito para a reforma política. Vetado pelo parlamento. Mexeu, não deu nada. O que aconteceu quando a Dilma ganhou a eleição? De novo um plebiscito que ela sabe que ela não tem autonomia para fazer sobre a reforma política. Vetado pelo parlamento. Então, não existe vácuo em política. O vácuo está sendo preenchido por esses movimentos. Porque o governo realmente ele não age, ele joga um balão de ensaio. Nós tivemos um ano eleitoral dos mais difíceis para a direita, ela reagiu, ela volta com toda a força apoiada pela imprensa que lhe garante voz, porque os nossos partidos de oposição não têm o que dizer, a não ser o que a imprensa diz. Então, evidentemente, foi um ano difícil e um ano que permite o tumulto ao governo atual e com a iniciativa de inviabilizar um governo. Eles estão criando, sim, o terceiro turno da eleição. Eu acho que direita no Brasil praticamente desapareceu. A direita, tu tinha antes, que era a direita é hoje liderada do PDS, pela imprensa, da Arena, do PDS, o que ficou hoje? O DEM, por exemplo, que a gente pode classificar como partido de direita, vem encolhendo a cada eleição. A direita no Brasil encolheu porque a direita não sabe fazer oposição. Mas, por isso que ele encolheu. E extrema-direita, então, nem se fala. Parte da direita agora, admitir que a direita encolheu, eu não quero dizer que a esquerda cresceu. Na verdade, eu continuo achando que esquerda no Brasil não existe. Existe centro-esquerda, no máximo. Temos conservadores e liberais, então. Podemos colocar dessa maneira. Tá bem. Né? Ou podemos colocar dessa maneira. Que a gente já trouxe, inclusive, numa discussão aqui. Podemos colocar desse jeito. Bom, mas assim a gente consegue encerrar esse bloco, não é? Essa discussão. Encerra o bloco, não a discussão. E não falamos do principal, que eu acho que é o estopim, que é a Petrobras. A questão da Operação Lava Jato. Esse é um tema bastante interessante. Que também foi tema... Que é o que escapou, né? Não é? Que também foi tema do protesto, professor? Também foi tema. Era uma das bandeiras lá. Falavam muito em corrupção, falavam na questão da Petrobras enfim, falavam para tirar o PT do governo. Mas tirar o PT do governo... Né? Da extrema-direita. Essa manifestação que eu visualizei lá. É interessante essa discussão da Petrobras. Eu acho essa discussão toda maravilhosa. Eu acho que essa crise na Petrobras, na verdade, está sendo um tiro no pé aos governos que precederam esse aí, e todo esse pessoal que é identificado como corrupto está sendo identificado também como participantes dos outros partidos, especialmente aqueles que mais atuam contra o atual governo. Então, eu espero muito que a Polícia Federal tenha isenção para investigar na mesma medida a todos aqueles corruptos, né? Eu tenho essa esperança. O que falta é a ação, né? O que a Petrobras faz para resolver o problema? Não, vamos criar uma diretoria de governança. É assim que tu resolve, quer dizer, é tudo empurrar com a barriga, entendeu?
Quer dizer, aí é difícil. Esse é um assunto que nós vamos certamente retomar no próximo programa, porque vem muita coisa aí pela frente, não é? Uma das pautas que chamou a atenção, o delegado disse que a polícia tem interesse em novos acordos de delação premiada, então existem muitas consequências ainda aí a partir dos últimos fatos, e aí semana que vem a gente eu acho interessante porque a Dilma falou assim, olha, a corrupção realmente não começou do governo do PT, ela vem antes. E é o primeiro governo que permite dar total apoio à Polícia Federal e liberdade à Polícia Federal para investigar, seja quem for. Que é o primeiro governo, agora que a Polícia Federal está atuando de forma independente, eu acho que dá para classificar. Com certeza é o primeiro governo. Nos outros eu nunca vi isso. Há um incentivo verbal, verbalizado e mediatizado, vamos dizer assim. Não sei se no outro houve ou não apoio, mas que a mídia realmente tem ampliado a visibilidade do apoio do governo à Polícia Federal, sim, isso é verdade. Mas assim fechamos o segundo bloco do nosso Contraponto, voltamos já na sequência para falarmos de esporte. Afinal, o Campeonato Brasileiro tem a pior média de gols dos últimos 17 anos, aliás, em 17 anos. E o pior artilheiro depois de 34 rodadas. Voltamos já, não saia daí. Sua família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. – 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. O Contraponto, agora no terceiro bloco, vai falar de esportes. Campeonato Brasileiro tem a pior média de gols, não é? Em 17 anos. E também o pior artilheiro, depois de 34 rodadas, professor Alexandre. Por que será, hein? Os artilheiros estão... estamos com dificuldade de encontrar um goleador, não? O que é o pior artilheiro? Pois é. Que conceito é esse? Bom, o pior artilheiro. É que fez o que fez menos gols na história do Campeonato Brasileiro. Comparado com os outros. Com os outros que já tivemos. Exato. Pois olha, Michael, realmente a gente vem discutindo a própria questão da dificuldade de encontrar um centroavante para a seleção brasileira. Isso aí já não é um assunto agora. Isso é um assunto que foi pré-Copa do Mundo. E, de fato, a qualidade dos atacantes no Brasil está muito problemática. A gente vê o Henrique, que é o artilheiro do campeonato, né? Pelo Palmeiras, um time que está disputando para não cair para a segunda divisão. Bom, ele está liderando essa artilharia e próximo a ele está o Barcos, do Grêmio, que é muito criticado pela torcida, menos agora com a volta do Felipão, né? Parece que o Barcos conseguiu dar uma equilibrada nisso, e o Felipão também. E o Marcelo Moreno, que também é jogador do Grêmio, mas está atuando pelo Cruzeiro, né? Ele é propriedade do Grêmio, no sentido. 55%. Então a gente vê que realmente há um problema do ataque, né? O ataque. Mas, por outro lado, eu acho que os times, de uma forma geral, estão jogando muito defensivamente. O Grêmio, por exemplo, que é o clube aqui do Sul, que nós acompanhamos mais de perto, juntamente com o Internacional, é um clube que, né, tem o menor número de gols sofridos. Né? E isso também tem que ser levado em conta quando a gente pensa no campeonato. Então, eu sou a favor, assim, de um campeonato, de um time equilibrado, né, que faça muitos gols,
Os treinadores são mais retranqueiros, professor Ferroni? Eu acho que... Tanto faz. Eu tinha uma tese aqui. Uma tese? Não. Talvez seja a mesma. Duvido. Eu queria falar dos treinadores, eu não ia falar dos treinadores. Eu acho que isso decorre. A gente fala, o Alexandre enfatizou a questão da baixa qualidade dos centroavantes, né? E é um fato mesmo, a gente assistiu isso na seleção brasileira. Mas eu me arrisco a dizer que eu acho que a baixa qualidade dos atletas do elenco do Brasil, dos clubes brasileiros de um modo geral. Eu acho que o que está em falta, por exemplo, mais do que centroavante, é armador hoje. A gente não tem, com raríssimas exceções, né? A gente vê, por exemplo, no próprio Internacional, o D'Alessandro, quando está num dia de sorte, ele coloca o centroavante na cara do gol. O centroavante tá Então eu acho que há uma falta como a gente teve o Douglas numa época no Grêmio, quando jogava no Grêmio, não sei, alguns, né? Eu acho que há uma falta de armadores por um lado. Mas olha só, e por outro é o congestionamento do meio de campo. Sim, que acabam tornando o jogo truncado. Mas assim, não sei a tese do Ferroni. Já vou passar para o Ferroni, só quero destacar que citou Internacional. Citou Internacional, eu acho importante porque o Internacional tem talvez um dos melhores meio-campos do Brasil. Mas os atacantes do Internacional não são dos melhores do Brasil. Esse caso mesmo o Nilmar, que voltou agora, ainda está se adaptando, né, não tá jogando tudo que ele pode jogar, que nós sabemos. E os dois centroavantes do time, Rafael Moura, olha, tirando o golaço que o Rafael Moura fez no Grenal, eles são lamentáveis, os dois centroavantes. É um gol. Não, eles perdem muitos gols do centroavante, mas o fato é que a bola também não chega em boas condições para eles fazerem. Acho que esse é que eu queria dizer. Tá bem, professor Ferroni, assim a sua tese, por gentileza. Eu me arrisco a pensar que, de repente, a situação não seja tão ruim assim. Porque há um evidente equilíbrio, né? Há um evidente equilíbrio. E esse equilíbrio permite, ou melhor, impede que mais gols sejam feitos. Nós temos bons goleiros, nós temos uma defesa muito boa, os times estão mais retrancados, os treinadores estão mais preocupados em vencer, mesmo, quer dizer, o empate é uma vitória. Quer dizer, eu acho que ainda temos que considerar esse aspecto. Será mesmo que está tão ruim o futebol brasileiro? Eu não sei. Porque eu vejo só esse final de semana. Sabe por que eu falo? Está dizendo que existem menos gols. Viu, Ferroni? Sabe por que eu falo isso? Hoje o jogador brasileiro, ele não chega nem a jogar no time brasileiro e vai para o exterior. Agora a gente viu a seleção brasileira, nessa última formatação, vários jogadores que eu nunca tinha ouvido falar. Eu acredito que vocês, né, que o Alexandre acompanha mais até do que eu, não tinha ouvido falar. Esses jogadores nunca apareceram aqui. Então, quer dizer, ele nem chocou aqui e já vai lá. Quer dizer, o que sobra para os clubes brasileiros aqui é jogador que os clubes estrangeiros não querem ou jogador em final de carreira. Aí todos os treinadores montam um time mais ou menos com o mesmo material humano, que acaba virando retranca. É uma tese que eu tenho. Eu concordo contigo, professor. E acho que a qualidade ela pode ser ampliada não apenas para os centroavantes, mas também para os meio-campistas. Agora, o que tu destacou dos goleiros, sim. Mas quanto mesmo melhores os times, menos gols. Isso vai acontecer. Com certeza, se todos os times melhoram, diminui o número de gols. Mas veja só, né? Mesmo os goleiros, né? E os goleiros? Temos bons goleiros, sim. Muito bons goleiros. Mas ainda assim, né, eles não se equiparam. E o Brasil nunca teve uma tradição de grandes goleiros também, se for fazer uma comparação em nível mundial. Antigamente sempre se trazia goleiro da Argentina ou do Uruguai para jogar isso, aqui. Né? Então tem isso também. Mas eu não vejo maus goleiros no Grêmio há muito tempo. Não, tudo bem. Eu só tenho visto tudo no bem. Grêmio bons o Grêmio goleiros. é um time formador de goleiros. O Grêmio é um excelente goleiro. O Internacional também é um time formador de goleiros que agora talvez tenha encontrado um goleiro consagrado. Mas assim, são goleiros já velhos, né? O Dida, o Rogério Ceni, são goleiros em fim de carreira, como o professor destacou. Dois, que eu sei, mas outros tantos não. Mas assim, o goleiro da seleção brasileira, ele está jogando num clube que não paga os salários dos jogadores há muito tempo e vai pagando lá, agora paga o mês de janeiro, em novembro. Né? Se perder mais uma, passa para a segunda divisão. Isso, então o Jefferson, que é um bom goleiro, né? Talvez ele seja um bom goleiro também porque o time faz com que ele, né, tenha que fazer muitas defesas, tenha que intervir muito, tenha que participar muito do jogo. Então, não seria. Eu acho que há um nivelamento por baixo, porque a gente olha, por exemplo, acho que qual é a graça do Campeonato Nacional hoje.
O Cruzeiro já está mais ou menos distanciado, com alta probabilidade de ganhar, né? A final da Copa do Brasil é entre mineiros. E o que a gente olha? Os outros estão mais ou menos tudo com 60 pontos, o Grêmio, o Inter, o Atlético Mineiro está próximo, então está tudo... Eu acho que essa demonstração de todos esses times assim terem o mesmo número de pontos é uma comprovação disso que eu estou falando. De um equilíbrio. De um equilíbrio... por baixo. Dentro da média, entendeu? Jogador médio, não estou dizendo que são jogadores ruins, que não pode ser para jogar num time grande. E não seria falta de dinheiro isso, não? Eu também acho que é. De alguma maneira? No sentido de menos pessoas interessadas em investir no futebol, menos patrocinadores interessados. À medida que os jogadores não são tão bons assim, o patrocinador também pode tirar um pouco o pé do acelerador do investimento. Mas menos dinheiro. Não sei. Quanto é que está ganhando do Alessandro? Não, aí que tá, eu estou perguntando. Está ganhando um jogador no nível dele. Mas eu acho que é relativo ao que pagam os clubes europeus. Exato, né? É nesse sentido que eu estou querendo comparar, não é? Mas assim, o futebol brasileiro talvez tenha empobrecido um pouco, porque a própria Rede Globo também diminuiu o seu investimento. E olha, sem a Rede Globo não sai Campeonato Brasileiro, sem o recurso da Rede Globo. Sem dúvida. E a pós-Copa do Mundo veio aquela questão, novas arenas, terão os naming rights dos estádios. Só que a gente não vê isso de uma forma prática. Tirando o estádio do Palmeiras, que vai ser inaugurado agora esse final de semana, que é o Allianz Parque. Né? E talvez a Fonte Nova, que é o Itaipava, alguma coisa assim. Os outros estádios feitos não têm naming rights. E por quê? Porque também a emissora que passa os jogos, ela não divulga os nomes dos naming rights. Então, isso faz com que aconteça, né, esse... Explica para nós o que é o naming rights, por gentileza. O professor Ferroni puxou o papel para querer explicação. Eu estava esperando o Alexandre terminar, mas eu ia atrapalhar a frase. Eu ia perguntar para ele. O que ele está falando são direitos. Eu estava esperando, né? Direito do uso do nome. O direito do usufruto dos nomes. Eu entendi pelo inglês, mas não sabia o que era. Inserir o nome da marca no estádio. Isso. Porque hoje aparece estampado, por exemplo, o Banrisul patrocina. Será que o Grêmio vai fazer isso agora quando fechar o negócio com a OAS? Aí? Vai ter dificuldades, eu penso. Mas a ideia seria essa, né? Para tentar conseguir pagar a dívida que tem com a OAS, né? Porque além disso, os clubes brasileiros, todos eles com esses estádios novos, também estão endividados ou dependendo de construtoras, que é um grande problema. E se tentar pagar a construtora tipo o Grêmio vai fazer... Suposta, não sei se já, acho que o Conselho não agora aprovou. O negócio aí da Petrobras é mais difícil. A Petrobras aí... A Camargo Correia tá... Sim, mas para pagar as prestações desse acordo, vai ter pouco dinheiro para contratar jogadores, né? E pagar bons salários. Mas que perspectiva tem Grêmio e Inter de contratações já? Porque nós estamos no fim do Campeonato Brasileiro, temos quantas rodadas ainda aí? Eu acho que tem perspectiva de perder alguns jogadores que têm feito diferença, né? E o goleador lá do Cruzeiro, lá, o Moreno, vem para o Grêmio de novo ou não? É possível, né? É possível, mas pouco provável. Pois é. A minha avaliação. A maior chance é que ele vá para outro clube. Ele saiu... para fazer dinheiro. Eu acho que interessa para o Grêmio isso, vender e ele pegar uma parte. Mas é aquele investimento nas bases, né, para a formação de novos e parece que esses dois times, o Inter e o Grêmio, eles têm investido um pouco nisso, mas não tanto quanto deveriam. Esses grandes nomes que eu ia falar que... Hoje eu vi no esporte lá, o Zé Roberto falando que vai jogar mais um ano só e não sabe se vai ficar no Grêmio. Depende, tipo um leilão, assim, quem oferecer mais. O Alan Ruiz é um valor muito alto também para ficar no Grêmio. Tem mais um terceiro que eu não me lembro que também, eu acho que tem dificuldades. Os jogadores, o Dudu, por exemplo. O Dudu, esse é o terceiro, que realmente... Fica, né? Isso não fica. Eu acho que o Grêmio, então, quer dizer... Você destacou no Aí o que o Grêmio vai fazer? Comprado. Vai trazer um substituto que provavelmente vai ser pior do que isso que já estão aí. Para ver a questão do Internacional, né? O Internacional tá buscando já um atacante para reforçar o elenco. Quando vem o Nilmar já é uma grande... O Damião tá sobrando lá, que sabe, traz o Damião de volta. Eu acho que não vai... O pior negócio que o Santos fez foi comprar o Damião. Mas, né? Então isso é pensar estrategicamente. Mas ele tem o Paulão agora, né? O Inter tem o Paulão, que fez o... Como é que é? O senhor disse que é o segundo gol mais importante da história do Inter? Do Inter, sim, com certeza. Com certeza. Depois do Gabiru, esse foi o gol mais importante, a meu ver. Não existe outro. Não, mas antes tem um outro, tem um do Figueiredo que ganhou o Campeonato Nacional que também fez com a mão. Foi Figueiredo, lembra? É verdade. Contra o Cruzeiro, acho até. Do raio, do facho de luz. A faixa de luz. Mas esse gol do Paulão foi um primor, né? Estava no lugar certo, na hora certa, com toda a competência, uma habilidade exemplar. O cara foi perfeito. Esse último jogo? Sim, e o gol, a importância do gol. A ajudazinha do goleiro lá, que é colorado. Qual foi a importância do gol?
o resgate do Inter, ele ao G4, né? E se não tivesse feito aquele gol, onde estava o Inter? Qual é a chance do Inter ainda se manter no G4? Olha, todas? Eu penso que o Grêmio Internacional tem grandes chances de os ficar dois irem para a Libertadores, não sei se de forma direta. Seria inédito isso? Mas depende deles, né? Já aconteceu em 2000 e... Pouco tempo. 2008, 2007, 2008, não lembro bem o ano certo. Mas não estão dependentes de outros, depende somente deles. Depende só das próprias forças. Essa é a questão. Na verdade, o Corinthians está garantido, não é isso? Não. O Corinthians não tem nenhum time garantido. São Paulo e Cruzeiro. Mais próximo. São Paulo e Cruzeiro pela campanha, mas não existe nenhum outro time. São Paulo também garantido ainda não. Garantido não. É que pela tabela a gente vê que os adversários que o São Paulo vai enfrentar... Não... E o Inter tem adversários mais fracos que o Grêmio. Acho que o Grêmio agora. O Inter tem o Atlético Mineiro, por exemplo, né? Que vai jogar com o time em reserva, porque está na final da Copa do Brasil, então facilitaria. Mas a gente sabe como é que essa história do facilitar. O Atlético Mineiro não está ainda com vaga na Libertadores, porque ele precisa ganhar a Copa do Brasil. Porque ele se distanciou agora, né? E eu vejo que o Atlético Mineiro, sim, é um time que tem bons atacantes. Só para destacar, né? O Cruzeiro também é um outro. Os clubes mineiros. Agora, essa é outra coisa, eu acho que, não sei, é a minha opinião errada, né? A final da Copa do Brasil tem um intervalo muito grande. 2 semanas. 2 semanas, entendeu? Podia já decidir logo essa semana e saber o resultado, quem é que se classificava e pronto. Mas aí eu acho que Mas acho que também o que é marketing isso? Renda, deve ser alguma coisa. É aquilo que a gente discutiu, professor, lá no início do ano, que falava sobre a questão da tabela que a CBF faz e a falta de planejamento em organizar uma tabela que, por exemplo, né, tem data da FIFA em que os jogadores são convocados para jogar pela seleção brasileira, inclusive está jogando agora nesse momento, né? E, enfim, não pode convocar os jogadores porque tem o campeonato. Eu acho que perde muita emoção, por exemplo, o jogo, o torcedor até esqueceu do último jogo. Agora, os negros estariam à flor da pele se fosse no domingo mineira, e na outra, no domingo. A mídia não deixa. Domingo. A mídia mineira está empolvorosa, tá? Né? Não deixa esfriar. Talvez para nós aqui do Sul. Olhando a distância, seria muito mais emocionante decidir logo. Pode ser. Claro, porque aí tu tá com a memória da partida ainda. E a decisão do Cruzeiro é agora com o Grêmio, não é isso? Pode ser. O Cruzeiro joga. Não, quinta-feira. Quinta-feira joga contra o Grêmio, mas se ganhar, o Cruzeiro ele não é campeão ainda. Não? Ele tem que jogar contra o Goiás. Eu acho que ninguém segura mais, eu acho. Na verdade ninguém segura mais. É difícil. Essa é a verdade, né? Vamos precisar de tempo. Pois é, mas a gente... Bom, pior média de gols, a gente falava em 17 anos, tá? Pior artilheiro. Quem é o artilheiro hoje mesmo do campeonato? É o Henrique. Só para destacar, o ano passado foi o Ederson, do Atlético Paranaense. Então, essa questão que estão lá atacantes, embaixo são mas aí tem duas, ou os atacantes estão piores, ou as defesas melhores, como defende o Ferroni. Pode até ser isso mesmo. Porque aquele discurso do Filipão, né? Que se ganhe de um gol, mas se ganhou, 3 pontos são 3 pontos. E parece que isso tem sido uma regra adotada por todos os treinadores. É muito melhor ganhar de 3, né? Aí eu garanto ou que de a torcida, 4, né, professor? Eu garanto que a torcida gremista vai dizer aí não resta isso, a menor dúvida, né? O cara perdeu de 1-0. Veja só o jogo do Grêmio contra o Cruzeiro lá em Minas Gerais, que o Grêmio jogou muito melhor e no finalzinho do jogo perdeu de 1-0. Uma grande frustração. Verdade. Não dá para dizer que o Cruzeiro foi melhor que o Grêmio. Né? Por isso, se fosse 2-0, isso que eu acho que nesse jogo aqui nós podemos ter mais chances. Mas a gente vê o seguinte, né? Os centroavantes, os atacantes, né? Isso é importante, porque assim, o artilheiro do campeonato são atacantes. Não são meio-campistas, não é goleiro, não é o Rogério Ceni, que tem 7, 8 gols, vários gols muitos gols, né? Mas então, a gente vê assim, a média dos atacantes está muito baixa. Né? Eles fazem 1 gol a cada 2 jogos. Às vezes ficam várias rodadas sem fazer gol. E aí vem inclusive aquela brincadeira que o Fantástico fazia. Quem faz 3 gols no jogo pede música. Faz tempo que ninguém pede música. Faz tempo. Tá bom, gente. Nós encerramos assim, dentro do nosso tempo, aqui o programa, o Contraponto. Agradecendo a esta bancada, os professores aqui da nossa instituição e também a equipe da TV Unifra. Esse foi o Contraponto aqui no Canal 15, na TV Unifra. Você que nos acompanhou aí, muito obrigado também pela sua audiência. Esse programa que sempre vai ao ar através, primeiro na internet, através da rede social, da mídia social YouTube, neste endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. E também na TV Unifra, no Canal 15, às quartas-feiras, às 10 horas da noite, na sexta-feira, às 10h30 e também no domingo, às 10h30 da noite. Você confere e nos prestigia. Sempre lembramos
Sempre vou lembrar, não é, que você pode sugerir uma pauta para a gente debater aqui ou fazer uma crítica às falas aqui nesta mesa, nesta bancada. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo programa. Tchau, tchau.